Muito bem, falamos da lição número 8, a parte de quinta-feira, falando sobre a bondade no lugar da amargura. Logicamente que Paulo, ao escrever aos crentes efésios, ele tinha em mente uma exortação solene a respeito do uso das palavras e como as palavras podem produzir unidade, como boas palavras podem alegrar o Espírito Santo, que continuará abençoando e dirigindo a igreja. Paulo, inclusive, citou que vocês estão selados pelo Espírito Santo para a redenção. E ele chegou a dizer, não entristeçais o Espírito de Deus. Isso significa que o que ele expressou sobre as palavras é algo verdadeiro. Efésios 4, 28 e 29 e também o verso 30, Paulo escreveu o seguinte, não saia da vossa boca nenhum tipo de palavra torpe ou suja, mas somente a palavra que for boa para a edificação, de maneira que dê graça às pessoas que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Por isso as palavras são tão importantes dentro do relacionamento cristão. Muitas pessoas já saíram da igreja por causa de uma palavra errada que a pessoa falou num momento de exaltação. Até mesmo quando a pessoa está pregando, eu já vi um pregador dizer uma palavra muito dura para alguém que o interrompeu. E a pessoa saiu da igreja e nunca mais voltou. O pregador disse, se ele não quer voltar, o problema é dele. Jesus Cristo orientou que se nós vamos tomar uma ceia ou vamos dar uma oferta e aí tivermos alguém com algum problema contra nós, deveremos procurar essa pessoa para acertar essa situação. As palavras são então muito importantes. Numa pesquisa realizada por um jornal de uma cidade a respeito das 3 palavras mais queridas e mais bem usadas pela população, o resultado foi o seguinte: em primeiro lugar, a palavra me perdoe foi colocada em primeiro lugar. A palavra que as pessoas mais falam e que são palavras benéficas é a palavra me perdoe. A segunda expressão foi a palavra por bondade. E a terceira expressão foi eu te amo. Essas 3 palavras foram escolhidas como sendo as melhores usadas pela maioria das pessoas. Isso mostra o nível de sensibilidade que as pessoas possuem e por aí, logicamente, é possível traçar um plano de evangelismo em cima dessa situação, dessa sensibilidade das pessoas. A palavra me perdoe, a palavra por bondade e as palavras eu te amo. São as 3 palavras mais bem utilizadas pelas pessoas. As 3 piores são justamente o seguinte: eu te odeio. A segunda expressão, você é falso ou você é falsa. E a terceira palavra, ou a terceira expressão é eu estou amargurado. Uma pessoa amargurada significa uma pessoa que não aceita o que foi feito para ela. E a pessoa vive num fel de amargura. E isso pode, destruir toda uma paz de uma igreja. Uma pessoa amargurada faz um estrago muito grande. Por isso a pergunta 5 diz o seguinte: diante da perspectiva da segunda vinda de Cristo, que tipos de atitudes e expressões verbais devem ser abandonadas e substituídas por quais? O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, ele disse que as palavras devem ser abandonadas e disse também porque isso é importante. Efésios 4, 29 a 32 diz o seguinte: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Expressões interessantes do apóstolo Paulo. Diante da perspectiva da vinda de Cristo, que tipos de atitudes e expressões devem ser evitadas e substituídas por quais? Resposta: Paulo nos aconselha a deixarmos de lado toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia. Devemos substituir isso tudo por bondade, misericórdia, compaixão e perdão genuíno. Sem isso, o Espírito Santo não vai operar numa igreja nem dirigir nenhuma pessoa. O Espírito Santo não dirige uma pessoa que tem um sentimento de cólera. A pessoa explode por tudo.
uma pessoa que fala blasfêmias a todo momento, uma pessoa que tem sentimento de amargura. Não vou na igreja porque tal pessoa me fez isso, eu não aceito isso que fez, eu não aceito aquele irmão fazer isso. Esse é sentimento de amargura. E por isso o apóstolo Paulo diz assim: não desenvolvais em vocês nenhuma raiz de amargura. Uma raiz de amargura vai fazer brotar alguma coisa em algum tempo. As pessoas que foram tratadas de câncer, a medicina descobriu que em algum momento da vida, geralmente as pessoas que assim adquiriram câncer tiveram uma amargura em algum momento da vida que não foi curada essa amargura. Isso desenvolveu um sentimento assim de vingança, um sentimento de frustração. A pessoa não deu troco. A pessoa foi assim violentada em seus direitos, em seu sentimento. E isso lá no futuro causou um tipo de doença psicossomática que se transformou numa doença letal para a pessoa. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: tire a amargura da sua vida. A amargura não serve para nada. Devemos substituir a amargura pelo perdão, pelo amor genuíno. O apóstolo Paulo, como sempre, tinha uma visão muito ampla das situações e exortou a todos para que as pessoas se mantivessem longe dos vícios verbais que trazem discórdia dentro da igreja e dentro da família. Uma pessoa amargurada, ela fere muita gente com suas palavras. Uma pessoa amargurada não participa do sucesso da igreja ou da família ou da sua comunidade. Uma pessoa que tem ira no coração também não consegue perdoar ninguém. Uma pessoa que tem um sentimento de vingança, ela faz um estrago muito grande na comunidade onde ela está. Veja, se a pessoa está numa igreja, é desequilíbrio geral. Ela consegue dividir a igreja com o seu sentimento de amargura, o sentimento de ira. Por fim, Paulo fala que a blasfêmia deve ser abandonada, que a blasfêmia é uma afronta contra Deus. E, logicamente, que isso vai tirar o Espírito Santo da igreja, e a igreja vai parar de crescer. Um filho e um pai caminhavam por uma montanha. Súbito, o menino deu uma topada muito forte numa pedra e soltou um palavrão. De repente, na montanha, ouviu-se, o palavrão veio de volta, o eco. O menino olhou para o pai e disse: que é isso, pai? O pai disse: o que, filho? Isso que eu ouvi. E o menino olhou para a montanha e gritou: seu covarde, apareça. E a montanha respondeu: seu covarde, apareça. E o menino xingou outro palavrão e o palavrão veio de volta. O menino ficou espantado e o pai disse: filho, calma, eu vou te explicar o que é isso, mas espere o que eu vou fazer. O pai gritou: você é um campeão. E a expressão veio: você é um campeão. E o pai disse: você é muito bondoso. E a expressão veio: você é muito bondoso. O pai disse: filho, as pessoas chamam isso de eco. Mas na verdade, filho, isso é a vida. A vida é assim. A vida devolve tudo que nós falamos ou fazemos. Por isso, se você tiver bondade no coração, você vai receber bondade de volta. Se você tiver paciência, vai receber paciência. Se você exercitar o perdão, vai receber o perdão. A vida te devolve exatamente aquilo que você está dando para ela. E isto é na sua vida pessoal e na sua vida espiritual também. Por isso, desenvolva, na verdade, uma competência de estar sempre de bem com a vida. E você vai receber de volta tudo aquilo que você vai fazer para a igreja e para o mundo. O apóstolo Paulo recomendou: tirem tudo isso que é mal, substituam por aquilo que é bom. No lugar da amargura, coloquem a bondade. No lugar da ira, coloque o perdão. No lugar do desgosto, coloque a aprovação pessoal. Por isso, fazendo isso, a igreja vai ser dirigida pelo Espírito Santo e o resultado será, logicamente, edificante para a igreja. Vamos aprender a lidar com as palavras, a permitir que o Espírito Santo nos utilize, que o Espírito Santo fale conosco, que tenhamos humildade para reconhecermos que precisamos pedir perdão para algumas pessoas. Ellen White escreveu o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14:33. Deus deseja
que sua obra seja levada avante com união, proficiência e exatidão, de modo que possa ser assim, possa ser colocado sobre ela o selo de sua aprovação. Por isso Deus deseja que os seus filhos coloquem em atividade esses atributos cristãos. Cada cristão deve estar em união com os cristãos, igreja com igreja, cooperando com o instrumento humano, cooperando com o divino, achando-se em cada agência subordinada ao Espírito Santo. E assim, tudo em combinação para dar ao mundo as boas novas da graça de Deus. Quando nos colocarmos em submissão ao Espírito Santo, quando tivermos a capacidade de acertarmos as coisas, Deus utilizará o Espírito Santo e colocará esse Espírito Santo em nossa vida. E a igreja será, assim, terá um resultado edificante. Então é hora de atendermos aquilo que o apóstolo Paulo recomendou à igreja de Éfeso e para a nossa igreja também. Ele disse: tirai de entre vós toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia seja tirada entre vós. Eu passei numa igreja fazendo semana de oração. A igreja estava dividida. Eu fui falar com o irmão: o que está acontecendo? Ele disse: irmão, aqui foi chamado um rapaz para cantar pelo diretor da escola sabatina. E o diretor esqueceu do moço. Ele ficou lá atrás ensaiando o tempo inteiro, até que terminou a lição. E o irmão, então, na velocidade, o horário estava avançado, encerrou a escola sabatina, fez oração e entregou para o trabalho missionário. O moço que estava lá atrás ficou assim, possesso. Quando o irmão entrou lá, a briga foi generalizada. Começaram a falar alto um com o outro e saíram aos tapas pelo meio da igreja. Uma coisa assim deprimente. Por isso o sábio Salomão diz: a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. É isso que o apóstolo Paulo está recomendando. Tirai as palavras ferinas da vossa língua e usai palavras de bondade. Deus será honrado com esse proceder. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos as palavras de forma coerente. Que o Espírito Santo possa nos utilizar e que a tua casa, a tua igreja, a tua causa seja beneficiada através daquilo que o Espírito Santo fará em nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Uma excelente quinta-feira na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe.